Tem um amigo nosso, o seu Sete da Lira, que é um Exu, e hoje é a sessão de Exu, que ele diz o seguinte, que como é bom fazer o bem. Tem um ponto cantado dele que ele fala assim, como é bom fazer o bem. E tem um outro ponto cantado, o seu Sete da Lira, que ele diz o seguinte, o bem pode ser o bem pode ser o mal pode ser o bem, e o mal pode ser o mal. Aí me deu um nó na minha cabeça. Se ele fala como é bom fazer o bem, aí nós temos que filosofar a esse respeito, tentar entender isso. E nós refletindo mais profundamente sobre isso aí, tem muita gente que acha que está fazendo bem, e usando o mediunismo e a magia, e talvez não seja esse bem que estão querendo fazer. Vamos refletir sobre isso juntos? Lá no Livro dos Espíritos diz, fazei o bem, tenhai confiança em Deus. No trabalho mediúnico com desencarnado. No trabalho mediúnico com desencarnado. Agora, quando esse bem não é para mim próprio, envolve um terceiro encarnado, opa, tem livre-arbítrio, tem merecimento. O cara pediu, ele te deu autorização para te fazer o bem em nome dele ou para ele? Vamos refletir a esse respeito. É muito fácil chegar no terreiro de Umbanda, na frente da entidade, do médium, desejar todo o bem para os outros, para todo mundo, despejar tudo na mão da entidade, o bom programa da entidade. Se um sacerdote, um zelador, um dirigente, um chefe terreiro não tem destreza e habilidade de conduzir isso aí, logo o padrão de sintonia vibratória do agrupamento mudou. E muda a sua sintonia com o mundo dos espíritos. Porque nós não somos despachantes do bem no sentido de não discernir quais são as ações do bem que nós estamos fazendo. Nós temos que saber quais as ações do bem. Eu posso desejar bem indistintamente. O irmão tem a luz, o irmão tem discernimento, saúde, paz, prosperidade, que ele consiga perceber toda a dor e sofrimento que ele está passando, que Oxalá o ampare. Estou desejando bem. Mas esse desejo não passou por uma ação do bem. Mas daqui a pouco eu começo a fazer reiki à distância, apometria à distância para o fulano ou ciclano, botar o nomezinho dele no evangelho do lar. Estou passando na Assis Brasil, igreja neopentecostal, já bota o nome no livro de oração. O cara nem pediu, nem é daquela confissão religiosa. E aí? Que consequência essa ação do bem tem? Eu já escutei mães desesperadas dizendo assim, mas eu só quero o bem dela, a minha filha, que eu criei com tanto carinho, eu não quero que ela case com ele porque ele não presta, não vai ser o bem dela. Mas esse bem que a mãe está desejando para a filha, será que é o bem para a filha? Ela tem o direito de interferir? A filha estando em completo discernimento? E aí eu uso os espíritos, uso a magia em nome de um bem, porque ninguém de sã consciência vem fazer o mal, não é verdade? Quem tem um mínimo de noção da lei de causa e efeito não vai fazer o mal pelo mal, porque tu sabe que tem o efeito de retorno frente à lei divina. Vamos refletir então sobre fazer o bem. Paulo de Tarso, grande apóstolo, dizia, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Paulo de Tarso, São Paulo, grande apóstolo, foi um senhor da lei, judeu, estudioso das escrituras, que se converteu ao cristianismo. Muito bonita a história de Paulo de Tarso. Então ele dizia, está lá em Romanos, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ponto. Vamos interpretar isso aqui. Ele quer fazer o bem, mas no momento que ele vai para a ação do bem, ele não faz o bem, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. E ele pondera
que já não é ele que faz, mas o pecado que habita nele. O que é o pecado? Esquece aquele negócio de coisa sentenciosa, de punição. Vamos refletir no sentido bíblico, na época. O sentido original da palavra pecado? A palavra pecado, ela quer dizer que se não se atingiu a marca, não se atingiu o padrão de perfeição estabelecido por Deus e vivido por Jesus. A gente peca quando nós, numa determinada ação, não atingimos o padrão de perfeição exigidos pela lei de Deus, pelas leis de Deus. E Paulo de Tarso pondera, porque todos pecaram, são destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós encarnados somos espíritos imperfeitos. Senão nós não estaríamos aqui. E dentro dessa interpretação aqui, todos nós somos pecadores. No sentido que nós não atingimos o padrão de perfeição das leis de Deus, que nos permitam a não encarnarmos mais. Vocês concordam com isso? Todos nós somos pecadores? No sentido que nós não atingimos o padrão de perfeição exigido pelas leis de Deus? Eles falaram para mim que eu pareço um bispo falando sobre isso aí. Mas a gente interpreta aqui, a gente traz interpretações aqui à luz da sabedoria de Fá, da teogonia nagoia urbana. A gente lê Kardec, a gente traz filosofia, traz maçonaria. Nós somos universalistas, a gente tem que interpretar o sentido de cada filosofia. Continuando aqui, então, vamos tentar entender, gente, por que a gente, às vezes, em nome do bem, interfere no livre-arbítrio dos outros. Às vezes eu estou querendo fazer o bem e eu desrespeito o outro. Será que não nos falta um pouco de humildade frente às leis divinas? À luz dessa verdade, não é bom compararmos uns com os outros. Nós não podemos fugir da nossa incapacidade de ser justos com a nossa própria força. Esta é a forma com que Deus nos fez, porque só quando compreendemos a nossa fraqueza é que vamos considerar a nossa necessidade de sermos humildes para conosco mesmos, para com o nosso semelhante e para com Deus. A gente observa no campo da magia hoje, que está muito fácil, o serviço de ofertas mágicos nunca foi tão grande, correlacionando isso com o mediunismo, que muita gente está entrando de inocente nessa de fazer o bem e está botando os pés pelas mãos. Porque na nossa imperfeição, a gente não tem condição de avaliar a consequência das nossas ações. Quando eu interfiro no livre-arbítrio do outro e o outro não pediu, eu estou violentando um direito que não é meu. Suponhamos uma situação hipotética. A pessoa está internada no hospital, está em um quadro grave, pré-desencarnatório. E eu faço de tudo para ela não desencarnar. Boto o nome de oração, faço trabalho, vou procurar magia, faço e aconteço. Mas na programação kármica desse espírito, ele tem que passar por aquele momento lá para decantar adequadamente uma enfermidade, um morbo psíquico que está no perispírito dele, ele é acordado do outro lado, mais leve. Eu vou lá e interfiro isso de tudo quanto é jeito. Nós não somos deuses. Nós somos espíritos imperfeitos. No sentido que nós não atingimos o padrão de perfeição exigido para que a gente não reencarne mais. E o que a gente vê hoje na teologia da prosperidade, que está banalizada pelo esse movimento neo-evangélico e da facilidade da magia como um todo, a gente vê uma banalização das leis universais de causa e efeito, a lei de merecimento e de livre-arbítrio. E as pessoas estão de inocente
achando que estão fazendo uma grande coisa e não estão. Para nós terminarmos, eu vou passar a palavra para vocês, para a gente refletir sobre isso. Há um tempo atrás nós tivemos uma experiência mediúnica em que existia uma igreja no umbral inferior. Uma igreja naquelas zonas mais densas do umbral inferior, e os espíritos ali aprisionados naquele campo magnético, achando que estavam fazendo bem com a Bíblia na mão, fazendo milagre, e estão lá no umbral inferior. Não compreenderam ainda as leis de Deus e não têm humildade de assumirem a sua imperfeição como pecadores que nós todos somos, no sentido da nossa imperfeição. Falta-nos humildade. Não existem seres ungidos, não existem seres especiais que tenham a palavra definitiva de Deus e o poder de conceder o bem acima do momento evolutivo de cada consciência espiritual. Não somos nós da Terra que temos condição de avaliar a história pregressa de cada espírito e o merecimento que ele tem dentro do plano de vida traçado para ele naquela encarnação. Partindo do pressuposto de uma verdade universal que está acima de todas as religiões que nos separam na Terra, em vez de nos unir, que é a lei de reencarnação. A lei de reencarnação é uma verdade universal. Se a gente acredita ou não, é questão de foro íntimo de crença de cada um, de dogma religioso de cada um. Mas, de uma perspectiva cósmica da lei de reencarnação, nós não temos o direito de julgar o outro, estabelecer para ele a sentença, o que é o bem e o que não é o bem para ele. Por isso, seu Sete da Lira fala, que bom é fazer o bem, desejar o bem. Envolver o irmão em luz, pétalas de rosas, em nome de Oxalá, em nome dos orixás, em nome de Jesus. O irmão tenha saúde, paz, abundância, prosperidade em suas vidas. Que bom é. Agora, ações do bem, interferindo no merecimento de livre-arbítrio individual, aí seu Sete da Lira nos faz refletir. O bem pode ser o bem pode ser o mal pode ser o bem, o mal pode ser o mal. Muitas vezes o mal, que a gente está numa encarnação, que a gente se revolta com as leis divinas, é aquele bem necessário para que a gente possa decantar em nós aquilo que nós trazemos do nosso pretérito, do nosso passado delituoso. Nós não temos condição de avaliar isso. Deus, soberanamente bom e justo, não existe injustiça nas ações de Deus. E a lei de reencarnação e o plano de vida de cada um de nós é minuciosamente arquitetado e planejado por consciências que têm deliberação de instâncias superiores a nível espiritual, para que elas planejem todo o nosso plano de vida. Quem vai ser a nossa família, quem vai ser pai, quem vai ser mãe, quem vai ser irmão, qual vai ser a cor dos olhos, qual vai ser o estereótipo físico, tudo planejadinho, onde nós vamos nascer, qual é o local, qual é a parte geográfica do planeta, qual é o clima, que contexto social e econômico eu vou nascer. Eu vou nascer na vila, eu vou nascer num moinho de vento, numa ala particular, eu vou nascer no sul, eu vou nascer no nordeste, na China, vou nascer numa tribo, na mata. Onde eu vou nascer? Não existe acaso, gente. Não existe acaso. Tá bom? Vamos passar para nossas perguntas e respostas. Então, o tema é